Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos vereadores e às vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4 de 2023. Expediente. Projeto de lei número PLC-PL 02/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projeto de lei número PE 38/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PL 21/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei número PL 22/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei PL número 23/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei número PL 24/2023, de autoria do vereador Obadias Benones. Projeto de lei número PL 25/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimentos números 193, 194, 199 e 200/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 195, 196, 197 e 198/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimentos número 201/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 202/2023, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 203/2023, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Indicação número 192/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações número 193 e 194 e 195/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Indicação 196/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Memorando número 211/2023, à Secretaria-Geral. Justifica a ausência da vereadora Giovana Vito Mondardo da sessão ordinária do dia 4 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, alínea A, pois estará representando o município no 2º Encontro Estadual da Procuradoria de Mulheres de Santa Catarina, que será realizado na LESC durante o período vespertino e início do período noturno. Atenciosamente, Giovanni Marcelino Leandro, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso deste espaço conforme solicitação do vereador Manuel Rosengue, representante da Polícia Militar, o Tenente Coronel Mário, da Secretaria de Assistência Social, o secretário Bruno Ferreira, e a senhora Leila Cristina Ferreira, no qual convido para que adentre ao plenário e tome assento à mesa diretora.
Gostaríamos de convidar o vereador Manuel Rosengue, proponente dessa tribuna livre, para que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Queria aproveitar para cumprimentar Cabo Iara Crepaldi, que se faz presente, também o André Rodão, que eu vi aí na tribuna, nas galerias, e os demais que nos acompanham nessa noite. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Muito boa tarde. Eu realmente solicitei essa tribuna livre depois de uma conversa com o presidente e com o tenente Coni, né? Ele me falava de uma campanha, né, que a Secretaria de Assistência Social está fazendo, aliás, vai começar, né, sobre o tema Não Dê Esmolas. Eu ouvi de alguém que disse o seguinte: esse adolescente a quem eu dou esmola hoje pode ser o meu agressor amanhã. Sabe, aí me chamou a atenção para um episódio que aconteceu em Criciúma. Uma senhora muito conhecida aqui na cidade, por muito tempo, ajudou uma pessoa, um pedinte, vamos dizer assim, e, de repente, ela foi assassinada por ele. Isso da senhora da Floriva. Isso realmente faz sentido o que alguns pensam com o que acontece realmente. E eu tenho certeza que essa campanha é oportuna e necessária. Por isso, eu conversando com o presidente para que a Câmara pudesse fazer aí uma parceria com a Secretaria e a Polícia Militar e a OAB. Aliás, estamos esperando aqui um representante da OAB, que ainda não chegou, mas deve estar chegando aí. E aí, o convite ao comandante Mário, ao secretário Bruno Ferreira, a OAB, que ainda não chegou, e a Leila Ferrari, da Secretaria. Então, obrigado por ter vindo, e vamos lá, vamos juntos pegar nessa campanha para que a coisa realmente possa ter o efeito que a gente deseja. Vamos lá. Com a palavra, então, nossos convidados. Sei quem começa. Fique à vontade. Foi. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa Legislativa. Estendo meu cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimento de forma especial o vereador Manuel, que convocou essa tribuna livre e nos convidou para estarmos aqui. É a segunda vez que tenho a oportunidade de estar aqui nessa Casa Legislativa, conversando com os senhores, e repiso aquilo que já falei da outra vez, como eu admiro, o quanto gosto de estar aqui conversando com os parlamentares e o respeito que tenho pelo Poder Legislativo. Eu vejo o Poder Legislativo como o poder por excelência de representação popular, representação da democracia. A Casa Legislativa é o ambiente por excelência para discussões inerentes à sociedade, à democracia, à justiça, enfim. Tenho um respeito muito grande, gosto muito de estar aqui com os senhores, agradeço sempre a oportunidade que tenho de vir até aqui. Essa temática de dar esmolas, de não dar esmolas, essa prestação assistencial informal para o cidadão, ela acaba refletindo na segurança pública. Para contextualizar a minha fala, eu estou aqui ao comando do 9º Batalhão há aproximadamente 3 meses, 4 meses, 3 meses e meio. E nós tivemos agora no começo deste ano uma enxurrada de reclamações referente a moradores de ruas, a pedintes.
Isso acaba desaguando na atividade policial. O primeiro problema é que essa atividade, o pedir esmola, por si só, não é uma atividade de polícia. Porque aquele que está lá pedindo esmola, pedindo comida, pedindo dinheiro, seja lá para o fim que se é para um fim lícito ou ilícito, esse ato de pedir é uma liberalidade de quem o pede, uma liberalidade de quem o dá. Eu não tenho uma situação de crime ou contravenção em andamento diretamente para a atuação policial. Isso eu tenho muito cuidado, muito cautela nessa atuação para os meus policiais, sob pena de qualquer arbítrio, de estar atuando sobre alguém que está simplesmente, repito, pedindo algo. Só que, aliado a isso, nós temos uma série de outros problemas que se aliam, que caminham para e passo. Eu tive uma demanda no batalhão, em especial na região da Grande Pinheirinho, com um grande número de pedintes. Muitos deles pedintes, efetivamente, apenas solicitando, mas a minha preocupação, e aonde adentra na esfera da atividade da segurança pública, quando esse pedido ele passa a ter uma coação indireta ou uma coação travestida. É aquele cidadão que pede para uma senhora que está saindo do mercado com a sua filha, e essa senhora, senhor, enfim, que eu seja, fica coagida e acaba entregando dinheiro, entregando algo, mas com medo de sofrer qualquer tipo de agressão. Isso já transcendendo a esfera do apenas um pedido, já adentrando na esfera de um roubo, porque eu tenho uma grave ameaça envolvida nisso. E, além disso, e onde eu começo, penso que nós devemos nos preocupar, é qual o fim desse dinheiro que está sendo pedido. Não fazendo um juízo de valor e nem generalizando, friso, não generalizando para o que é empregado esse valor que está sendo solicitado. Eu não tenho medo de errar, senhores, que a grande maioria, a maioria esmagadora desse dinheiro, desse valor, não é empregado para comprar alimento, para comprar medicamento, para comprar fralda para o seu filho, mas tratam-se de usuários de entorpecentes que vão levar esses valores, que vão utilizar esses valores para compra, para aquisição de entorpecentes. E a aquisição de entorpecentes, o entorpecente para uso, ele é uma bola de neve, né? É uma visão muito míope, quem acredita que o usuário, quem compra o entorpecente, ele não vai estar movimentando toda uma máquina criminológica por trás disso, toda uma máquina criminal por detrás disso. E a preocupação para que é utilizado esse valor, porque vocês, senhores, podem estar dizendo, mas espera aí, coronel, com base em que o senhor está afirmando que esse dinheiro ele não é utilizado para a subsistência da família? Pelo simples fato de nós sermos uma cidade muito boa. Nós somos uma cidade em que não falta emprego para esse cidadão ele produzir a sua subsistência. Isso é motivo de orgulho para nós, enquanto catarinense, enquanto criciumense, que nós temos condições, o cidadão tem condições de, com o suor do próprio rosto, ele garantir a subsistência da sua família. Então, talvez, e aí eu não vou afirmar isso de forma peremptória, mas aquele que se dedica ao pedir esmolas, torna isso um estilo de vida, torna isso uma forma de vida. E, novamente, isso é algum problema criminoso? Não, não é. Isso é um problema de polícia? Talvez de polícia não. Não diretamente. Mas eu não tenho dúvida que é um problema de Estado isso, é um problema de Estado essa atuação, essa ação. Nós, para trazer trago o caso, mas eu costumo dizer que enquanto comandante do batalhão de polícia militar eu tenho um compromisso com a sociedade, que é o compromisso de dar resultados. Eu só trazer problema para a sociedade ou aqui para os representantes da sociedade seria muito cômodo para mim.
trazer o problema e não trazer nenhuma forma de resolução, nenhuma forma, ou ao menos de tentar resolver, muito embora seja um processo que vá muito além das atividades de polícia, principalmente de polícia militar. Se antes dessa problemática que se surgiu no início desse ano, nós tratamos junto com a assistência social, com a pasta da prefeitura responsável por isso, e, em conjunto, Polícia Militar e Poder Público Municipal, passamos a atuar sobre esses cidadãos, em especial naqueles que estão nessa situação, estão nessa condição, mas em virtude de uma dependência química muito avançada. O município, ele tem condições, se propõe a tanto a realizar internações em clínicas voltadas para isso o secretário Bruno depois vai aprofundar esse tema, e nós, Polícia Militar, junto com a Secretaria, passamos a atuar sobre essas pessoas e ofertar, evidentemente de forma voluntária, internação, justamente para tirar desse ciclo de vulnerabilidade, desse ciclo que causa um incômodo a quem é direcionado o pedido de esmolas e também do próprio cidadão que se encontra nessa situação tão lastimável. Nós temos já um número significativo de internações desses cidadãos, que eu acredito que o Bruno depois vai aprofundar essa temática. Mas, e onde eu termino aqui a minha fala, e já passo para o secretário de assistência, nós dependemos de uma consciência social. Nossa sociedade é uma sociedade boa, que se comove ao dar valores a um cidadão quando pede esmola em uma sinaleira. Isso, infelizmente, não é uma boa ação, ou talvez seja uma boa ação diretamente, mas cria-se um ciclo vicioso dessa prática, que certamente não está garantindo o sustento daquele cidadão. Ele tem condições, o poder público tem condições de garantir com que ele não permaneça nesse cenário. Então, fecho a minha fala sobre esse tema, dizendo que dar esmolas, aquele que está dando esmola, talvez não certamente acredite que está fazendo uma boa ação, que está ajudando o próximo, mas existem outras ferramentas de auxílio que trarão resultados muito, muito mais eficientes, muito mais eficazes. Agradeço a atenção dos senhores, muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente da mesa. Com a palavra, então, o nosso secretário de Assistência Social, Bruno. Boa tarde, presidente Salazar Lima, vice-presidente Roseli De Luca, o nosso... Márcio da Rosa. O Márcio. Daqui a pouco. Nosso coronel aqui, Mário, parceiro nosso, das nossas ações do dia a dia, e também trouxe comigo aqui a Leila, que é nossa assistente social, trabalha há muitos anos já na Secretaria de Assistência Social, e nós temos trocando experiências durante todo esse período que nós estamos à frente da Secretaria de Assistência Social, desde janeiro de 2021, quando nós assumimos essa pasta. Cumprimentar também os demais vereadores e vereadoras aqui de Criciúma, a plateia que está aqui de forma presencial e a todos que nos acompanham pela rede social. Estamos aqui pela segunda vez, então um cumprimento especial ao vereador Manuel Rosengue, sempre trazendo pautas relativas à nossa Secretaria de Assistência Social, uma secretaria muito importante, assim como as outras, como a educação, como a saúde, aquelas que tratam diretamente com as pessoas. Então, muitas vezes é uma secretaria que é esquecida, mas que nós estamos todos os dias tratando com a população. E hoje num tema também que é relativo com o primeiro tema quando nós estivemos aqui, que era a população em situação de rua. Hoje nós estamos tratando aqui da campanha de Não Dê Esmolas. Essa campanha de Não Dê Esmolas não foi uma iniciativa nossa, dessa gestão de 2021, já vinha de outras gestões, né, com outra roupagem de campanha, e a ideia surgiu então agora em uma reunião, aproximadamente um mês e meio, lá no batalhão da Polícia Militar, com o policial Coni, o coronel Mário estava presente, o Fred da Defesa Civil,
estava com a nossa equipe também da assistência social, para nós fazer, então, uma campanha multissetorial, envolvendo vários órgãos aqui da cidade, para dar um pouco mais de visibilidade para essa nossa campanha. Nós, durante todos os dias, de segunda a segunda, trabalhamos com a nossa equipe de educadores sociais, que é da abordagem social. Então, essa equipe de abordagem social, conforme o Coronel Mário falou agora, a partir do mês de janeiro, nós começamos de forma conjunta, todos os dias, fazer a abordagem nos moradores em situação de rua para dar os encaminhamentos. E quais são esses encaminhamentos? Até peço, nós mandamos aqui uma arte para colocar aqui na televisão. Ali tem mais ou menos uma apresentação, um resumo, enquanto a gente vai falando aqui, pode ir passando ali, o que nós for falando vai estar na televisão. Nós temos essa equipe de abordagem, a gente sabe que Criciúma é uma cidade hospitaleira, é uma cidade solidária, é uma cidade que traz oportunidades. E muito dessas pessoas, esses migrantes ou imigrantes que vêm até a nossa cidade, ele vem buscar esse tipo de oportunidade. E aqui encontram realmente aquela pessoa que quer ajudar. Então, aumentou muito, não só aqui em Criciúma, como em todo o Brasil, nos últimos 4 anos, a população em situação de rua. Até trouxe uma pesquisa aqui do IPEA, que nos últimos 4 anos aumentou 38% a população de rua no Brasil. Já são mais de 281 mil pessoas que estão em situação de rua. Dizer que aqui em Criciúma está tudo certo, que está bom, a gente vive aqui na nossa cidade, a gente sabe que não está. Mas, em comparação às grandes cidades, a gente pode dizer da realidade aqui do nosso estado, cidades com a mesma população, nossa, a gente está numa situação um pouco mais controlada, devido às nossas ações. Então, na sequência, a gente vai mostrar aqui também a cidade de Franca, interior de São Paulo, entrou em contato conosco mês passado para trazer um pouco da experiência que nós tínhamos aqui na cidade, de que forma que nós estamos trabalhando aqui, porque chegou a informação até eles lá que Criciúma conseguiu controlar de alguma forma essa população em situação de rua. Os pedintes, na nossa realidade, a gente sabe que cada cidade tem uma realidade. Aqui em Criciúma, 99% desses pedintes são moradores em situação de rua e são dependentes químicos. Por isso que a Leila está aqui, a Leila trabalha no Centro Pop, ela trabalha diariamente com atendimento a essa população em situação de rua. O Coronel Mário também trouxe a situação da segurança pública. A gente sabe que essa população em situação de rua e os pedintes é um problema de saúde pública, né? Então é de responsabilidade sim, porque quando a gente está à frente de uma secretaria, a gente traz também, recebe o problema da cidade e a gente faz encaminhamentos. A primeira abordagem à população em situação de rua, aqueles moradores que estão na sinaleira, é o mercado de trabalho. Mas será que se a gente encaminhar aquela pessoa que é um dependente químico, que está na sinaleira para o mercado de trabalho, ele vai dar sequência no trabalho? Será que ele vai conseguir trabalhar? A gente sabe que muitas vezes não consegue. Nós inauguramos em março do ano passado a Central de Empregos aqui em Criciúma, que vem sendo um sucesso. Criciúma está figurando sempre no CAGED como uma das cidades que mais empregam no estado, mas a gente sabe que essa população a gente tem que ter um olhar diferente. Então a gente faz o quê? A gente encaminha eles para o Centro Pop. O Centro Pop, a Leila vai aprofundar melhor depois, é o atendimento com o psicólogo e com o assistente social, e a gente faz um encaminhamento também para as comunidades terapêuticas, que a gente tem aqui em parceria aqui na nossa região. É um trabalho que hoje, com a Polícia Militar, a gente está encaminhando, em média, 3 pessoas em situação de rua, dependentes químicos, para a comunidade terapêutica por dia. Nós temos também a internação involuntária, que é uma internação que diverge opiniões, é aquela que é contra a vontade da pessoa, que a gente está fazendo aqui em Criciúma hoje, mas de uma forma mais moderada, para ver se realmente aquela pessoa que a gente faz essa internação vai ter o resultado que a gente imagina. Mas, Bruno, mas cada um tem o direito de ir e vir. Mas o que eu comento sempre com a equipe? Se nós, enquanto poder público, município, não fizer nada para aquela pessoa que às vezes está 1 ano, 2 anos, naquela situação de rua, não consegue responder mais pelos seus atos, nós precisamos intervir. E hoje o feedback que a gente tem está sendo positivo. Aquelas pessoas que estão lá internadas, elas vêm se recuperando, mais de 95% deles já restabeleceram o vínculo com a família, que isso é um dos maiores motivos por que eles estão em situação de rua.
é o problema da drogadição, é o problema de vínculo familiar, briga em família. Então, a partir do momento que a gente recupera esse vínculo, quando eles saírem da clínica, a chance de eles tomarem, vamos dizer assim, o rumo da vida é mais fácil. Então, a gente, naquela reunião, no batalhão de polícia militar, nós então já criamos essa roupagem aqui, é só um esboço, não é ainda a campanha definitiva. E por que não é a campanha definitiva? Nós temos na prefeitura, conversando com o secretário de comunicação, Douglas, nós temos uma agência, todas as artes criadas de publicidade passam pela comunicação e nós estamos num processo de licitação. Então, para poder fazer definitivamente essa arte, que foi criada pela secretaria, esse slogan foi criado por nós, então tem que passar pela empresa que faz as artes na prefeitura. Está em processo de licitação, saindo a gente vai lançar essa campanha, com ações em parceria sim, daí, com a Polícia Militar, com a OAB, que estivemos conversando também com eles lá, para dar mais visibilidade. Para falar um pouco da população em situação de rua, por que eu falo da população em situação de rua? Sendo que hoje a nossa Tribuna Livre é a campanha Não Dê Esmolas, que a gente não pode misturar e entender de forma errada aquela ajuda, aquele auxílio às pessoas, às famílias que precisam de ajuda. A gente sabe que hoje tem muitas famílias que precisam desse auxílio, tanto da prefeitura quanto da comunidade, tem diversos grupos sociais que fazem esse trabalho de ajuda, essas pessoas precisam de assistência. E a gente está lá porque a assistência social é para quem dela precisar. Mas aquela doação na sinaleira, que aqui em Criciúma, muitas delas é para a população em situação de rua e pessoas com dependência química, são moradores em situação de rua. Por isso que eu vou passar para a Leila agora, ela trouxe aqui os números dos atendimentos dos últimos meses, para trazer um pouco para a população a realidade que a gente tem aqui em Criciúma com a população em situação de rua. Acho melhor eu falar nesse mesmo. Cumprimentando o presidente da mesa, estendo cumprimento a todos os presentes. Senhoras e senhores, boa tarde. Me chamo Leila Ferrari, sou assistente social da Prefeitura Municipal de Criciúma há aproximadamente 12 anos e estou à frente do Centro Pop na condição de técnica há 4 anos. Eu fico muito contente quando o Legislativo nos chama para apresentar e falar do trabalho que nós exercemos no município. Eu sei que muitas vezes parece que não é nada, que é muito pouco o que nós fazemos, mas, na verdade, na situação atual do país, nós fazemos muita coisa para muita gente e para muita pessoa em situação de rua no município. A assistência social realmente é para quem dela precisar. Hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso vir a precisar. E ela está lá para isso, para atender esta pessoa que vai em busca dos seus direitos. Porque a assistência social é uma política de garantia de direito de todo e qualquer cidadão. E é com essa base que nós trabalhamos. Já desde quando a secretaria foi criada, isso há muitos e muitos anos, e agora com o Bruno, e a partir de 2021, a gente tem focado muito nessa condição. Todo e qualquer cidadão é um sujeito de direito, e ele tem os seus direitos, assim como tem os seus deveres. Mas nós precisamos focar nisso. Trabalhamos com base na Política Nacional para a População em Situação de Rua, que existe uma política para esse tipo de atendimento, e trabalhamos com base total no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E dentro do Sistema Único, nós temos vários programas dentro da prefeitura, serviços, e um deles é o Centro Pop, realmente. Nós trabalhamos diretamente com a população em situação de rua no município, que hoje, aproximadamente, que passam pelo Centro Pop, é de 300 pessoas em situação de rua mês. Nós temos, todo mês, aproximadamente 75 pessoas novas que chegam ao Centro Pop, de outros municípios, de outros estados, em busca de uma melhor qualidade de vida no nosso município, justamente porque o nosso município tem essa prerrogativa lá fora, de ser um município acolhedor, que tem vagas de emprego, que tem uma condição de vida satisfatória e que essas pessoas podem vir buscar trabalho aqui. Na sua grande maioria, é claro, nós sabemos que a população em situação de rua são usuários de algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, porque o álcool é considerado uma droga lícita, porém, uma grande parte dessa população faz o uso. Então, quando a gente fala de população em situação de rua, de campanhas de não dê esmolas, nós temos que pensar que essa população ela deve ser assistida, primeiro,
Quem é usuário da droga? É uma doença, é dito, tipificado, dentre o CID das doenças. É uma questão de saúde pública. 2, é uma questão de segurança pública também, pela questão dos pequenos delitos ou grandes delitos que eles cometem para o uso da droga. Uma questão de assistência social, sim, porque são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, não é apenas uma política que vai trabalhar toda essa história. E, assim, a gente fornece hoje, mensalmente, aproximadamente 1.300 lanches no Centro Pop. Nós ofertamos, temos o uso dos chuveiros, aproximadamente 800 banhos por mês, fora doação de roupa que nós fornecemos, encaminhamento ao mercado de trabalho, encaminhamento para documentação, porque eles perdem muito essa documentação. E uma pessoa sem documento, ela deixa de ser um indivíduo, ela perde a sua identidade. E para começar a iniciar alguma coisa com essa pessoa, a gente tem que identificá-la. Precisamos ter essa questão de documentação. Questões de saúde, nós também trabalhamos com isso. Temos a equipe do consultório na rua, que é da saúde, que é uma parceria muito bacana conosco, que vem até o Centro Pop e encaminha. Enfim, hoje o Centro Pop é um centro-dia, nós trabalhamos das 8 da manhã às 5 da tarde, no atendimento dessas pessoas. Também temos a República, a antiga Casa de Passagem, que todo mundo conhece como Casa de Passagem, só mudou um pouco o formato do atendimento, porém não é satisfatório. Hoje a República oferece aproximadamente de 30 a 35 vagas, não é satisfatório. Eu estava conversando com o Bruno quando eu cheguei, um senhor me procurou ontem no Centro Pop, ele estava chegando do Paraná, porque já vinha trabalhando com a carteira muito assinada, documentos em dia, tudo procurando trabalho. Ele não conseguiu um lugar para ficar, porque a República estava lotada. Ele falou, eu não tenho condições de ficar em situação de rua, porque eu nunca passei por isso. E nós não tínhamos como oferecer outro local. Nós tivemos que oferecer uma passagem para ele seguir adiante, para ele poder buscar um outro município que pudesse fornecer esse atendimento que nós não temos. Então, essa questão da população, apesar de nós termos grandes avanços, nós também temos grandes problemas a enfrentar, né? O pessoal fala, mas não tem moradia para a população em situação de rua. Não, o governo federal nunca acenou para a gente ou para qualquer outro estado e município com uma moradia barata que essa população pudesse adquirir e comprar. Hoje se fala nessa mudança de ter projeto de habitação para daqui 3, 4 anos, né? Então, a gente tem que trabalhar agora. E falando sobre a questão da campanha Não Dê Esmola propriamente dito, a gente já vem trabalhando com isso há alguns anos, mas a fama que Criciúma tem é que a população é muito boa. Criciúma é um povo de um coração muito grande, que não sabe falar não, né? A pessoa pede, tem um pessoal que já anda com as moedinhas no carro. A gente tem conhecimento disso. E o que me chamou mais atenção, e eu acho que isso tem que ser válido, a gente precisa trabalhar com a população, de não dê esmolas, né? Encaminha o Centro Pop, a Secretaria de Assistência, enfim. Mas o que me chamou mais atenção mesmo, só para concluir a minha fala, é que numa conversa qualquer de uma roda que a gente estava, inclusive foi num desfile de 7 de setembro, nós estávamos falando sobre a campanha Não Dê Esmola de um tempo atrás. E aí tinha um rapaz que é nosso, que a gente diz que é nosso porque a gente atende, está acostumado a atendê-lo sempre, é um menino que não tem o vício, mas tem a rua, por quê? Problemas em casa que levaram, enfim, questões de violência e tudo mais. E a gente falando, não dê esmola, né? Não dê esmola, encaminha o Centro Pop. Ele falou, gente, vocês estão muito perdidos. Aí eu falei assim, por quê? Ele assim, não dê esmola, dê uma oportunidade. E é isso que nós temos que fazer, dar uma oportunidade. Obrigada. Está dispondo o tempo para vocês, vereador Márcio Darós, vereador Daniel Antunes, o vereador Antônio Córdova dispõe de mais 2 minutos dele, vereador Zairo Casagrande está dispondo do tempo dele, o tempo do vereador Jair, isso, o tempo do vereador Toninho da Embralite, isso. Então, vocês ainda têm 19 minutos ainda. Me permite uma colocação? À vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, faça, porque nós podemos perguntar, né, para fazer uma fala mais direcionada, de repente, para as dúvidas de todos. Vereador Jairo, então, com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, nossos convidados, Mário, o Bruno,
nossa assistente social. Quando a gente vê alguém no semáforo, eu procuro sempre visualizar se aquela pessoa está fazendo alguma atividade. E muitas vezes a gente vê artistas de rua, que é uma coisa, quer dizer, queria a opinião dos três sobre essa situação. Alguém que está ali, está exercendo uma atividade, está trabalhando, que eu acho que é diferente do simples pedinte, né? Na nossa experiência que nós tivemos no CONSEG, no Conselho de Segurança, nós tivemos que comprar algumas brigas contra instituições que davam marmitas de forma aleatória. Eles chegavam num ponto da cidade, juntavam um povo e tem marmita para todo mundo. Quer dizer, a gente chegou à conclusão de que estava se alimentando uma cadeia muito ruim aí, nesse pessoal. E que talvez essas marmitas, se fossem direcionadas de outra forma, teriam um resultado melhor, né? Mas então a minha pergunta é essa, qual é o tratamento, né, em relação aos artistas de rua, que eu pessoalmente tenho grande respeito? Então, os artistas de rua, na verdade, eles não é a população em situação de rua, né? São as pessoas que exercem uma atividade artística, seja malabares, seja de dança, seja de canto, para arrecadar o seu dinheiro, né? Na verdade, essa atividade ela acabou vindo para o Centro Pop para que nós fizéssemos o cadastro dessa população, fornecêssemos o colete para poder fazer malabares para saber que está identificado, de uma forma um tanto quanto equivocada. Porque os artistas de rua, eles deveriam fazer parte do cadastro da Fundação Cultural, que é quem trata da cultura, da parte artística da cidade. Mas não, vieram para nós. A maioria dos artistas de rua, eles não estão em situação de rua, eles estão passando pelo município, a maioria é itinerante, eles passam pelo município, fazem as suas artes nos semáforos, pagam o seu quarto de hotel, pensão, quartinho, como eles dizem, se alimentam com o seu próprio dinheiro. Então, eles não estão na situação de rua, que é a nossa outra população, que está pedindo no semáforo sem exercer nenhuma profissão. Já conversamos algumas vezes com a prefeitura, com as secretarias. Não, deixa com vocês sabem trabalhar mais isso. Mas eles não são a população do Centro Pop, né, que é a população em situação de rua. Eles são artistas de rua apresentando seu trabalho pela cidade. É bem diferente, o senhor tem razão, vereador Zairo. Então, a gente faz o cadastro com eles lá no Centro Pop, fornece o colete, porque a partir do momento que eles estão com o colete, a abordagem social entende que nós do Centro Pop, a equipe da secretaria, já os conhece, já sabe de onde vêm, para onde vão, o que eles estão fazendo no município. E eles vêm justamente por isso, tanto que eles não podem fazer com faca, com fogo, né, com animais, né, que coloquem o animal em risco. Então, isso tudo eles não podem fazer mais no sinal. Antigamente tinha o pessoal que fazia com fogo, podem ver que hoje não se tem mais isso. Então, é isso que acontece. A gente faz um cadastro lá no Centro Pop, que também no Centro Pop eles podem fazer a utilização, se caso eles tiverem interesse, houver necessidade de fazer um lanche, tomar um banho, lavar a sua roupa, porque a gente dispõe, né, de um local para fazer isso. Porque, como diz a política, a população em situação de rua é aquela que vive na rua ou que faz da rua o seu ganha-pão, né, que poderia se enquadrar daí os artistas de rua nessa condição. Então, é bem separado, vereador. Né? Esse pessoal ele tem um cadastro, a gente atende. Muitas vezes eles vêm também em busca de passagem, porque não consegue, apesar de fazer um malabares, porque não tem um preço malabares, né? A doação espontânea. Às vezes eles buscam para ir para outro município, a passagem, desde que a gente tenha verba disponível, a gente fornece. Muitos são argentinos, uruguaios, né? E essa época do verão é uma época que nós temos uma grande parcela dessa população aqui no município. Esse ano até eu estava achando tudo muito tranquilo até hoje de manhã, quando me apareceram 4 argentinos malabares que estão indo embora e passaram por aqui para conseguir um dinheirinho para seguir viagem. Então, é assim que funciona. Eu ainda penso que, como eles são artistas de rua, quem deveria cuidar seria a Fundação Cultural. Porém, há uma discordância nesse ponto, então nós continuamos fazendo o cadastro e prestando os atendimentos necessários a essa população também. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
cumprimentar aqui em especial a Leila, o Bruno, o Tenente Coronel Mário. Primeiro, parabenizar vocês por a campanha. Muito importante isso, porque nós, cidadão criciumense, como bem foi colocado, nós temos uma sociedade aqui muito hospitaleira, de bom coração, e a gente não vê isso aí, Leila e Bruno, do Tenente Coronel Mário, somente nas sinaleiras. Nós temos problema hoje dentro no estacionamento dos mercados. Lá na Próspera, só para vocês terem uma ideia, lá no Mercado Valente e no Forte, tem pessoas lá que ameaçam, inclusive se você não der o que eles pedem, eles vão riscar o carro e tal, e a gente leva ao conhecimento das pessoas responsáveis do mercado, que com isto afugenta o cliente para eles também, que eles têm que tomar as medidas que têm que ser tomadas, né? E uma das coisas assim que eu já observei, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive no meu carro já um certo valor para quando passasse dá para já me livrar. E até porque a gente entende que às vezes também está servindo as pessoas. Eu me deparei com uma cena aqui em cima, perto aqui no bairro São Cristóvão, que tem uma sinaleira ali, que chega ali, e tinha ali um casal com uma criança, eles utilizam as crianças para comover a gente, né? Com uma placa dizendo, eu sou venezuelano, tenho filho, tal, tal. E na minha frente, um senhor parou o carro e foi dar uma ajuda e comentou o seguinte, eu escutando. Lá na empresa onde eu trabalho, nós temos emprego, você não quer trabalhar? E as palavras dele foram as seguintes, e eu peguei o dinheiro que eu ia dar, já botei no bolso de volta, foi o seguinte, se eu quisesse trabalhar, eu já estava trabalhando. E também quero passar uma situação para vocês assim, eu trabalho no Grupo Zanata há 43 anos, na Embralite, e nós oportunizamos lá para algumas pessoas que vêm nesse segmento, e a gente fez isso aí já no passado e nós se seguramos, pelo fato de que as pessoas que a gente oportunizou promoveram assalto na Embralite, funcionário que estava lá dentro e que, em função de ter vindo de fora, organizou e a gente fazendo o pagamento da participação de resultado, nós fomos assaltados e quando a gente viu esse funcionário que tinha feito todo o esquema. Então a gente já tem assim um certo receio, às vezes, de oportunizar por fatos que já aconteceram, que o certo seria dar oportunidade para que as pessoas se recuperassem, mas às vezes a empresa se assegura de não colocar pelo fato de não trazer problemas para ela mesma. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Tenente Coronel Mário, Bruno, Leila, vereadores. Também já tive o privilégio de visitar Centropop e visitei, falando ali com algumas profissionais, eu acho que a Leila estava lá, que nos recebeu na oportunidade. Realmente um trabalho extraordinário, mas que nos faz refletir, né? A fala que antecedeu aqui o vereador Toninho nos faz refletir, porque eu ia perguntar exatamente se além do encaminhamento para a casa, ali o albergue, que agora tem outro nome, me foge, República, para pessoas individuais, masculinos e femininos, mas quando se trata de família, os colegas devem observar, muitas das vezes que nós saímos daqui para ir para as casas, as nossas casas, nesta sinaleira haviam ali, até a Leila me chamou a atenção agora, que até quase não tem aparecido, cartazes com a família inteira. Nesse caso, há algum encaminhamento de moradia para a família? Porque eu lembro também até de já ter ligado para o Bruno e falar que ao relatar
ao citar ali como que era o perfil daquela família, o secretário ainda disse assim, ó, nós já acolhemos essa família na semana anterior, e eles voltam, então são reincidentes. E a segunda pergunta que eu gostaria que vocês comentassem, que eu imagino que há uma parceria com a Secretaria de Saúde, com os profissionais de saúde do consultório na rua, de como que funciona para que os colegas, né, conhecessem e a população também soubessem dessa parceria. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Só deixa eu... relação às primeiras perguntas do vereador Toninho, nós temos hoje uma equipe de abordagem social, os educadores sociais, é uma dupla que trabalham de domingo a domingo, das 7 horas da manhã até as 19 horas. Após as 19 horas, trabalham em regime de plantão. Estamos agora, a partir dessa semana, colocando mais uma dupla 24 horas. Sabendo que a demanda é grande, a gente precisa, muitas vezes, eles já sabiam que às 19 horas a nossa equipe estava se retirando do seu plantão, era a hora que eles iam para a rua para pedir. Então, agora nós colocamos mais uma dupla, que já está a partir de amanhã, está sendo publicada uma portaria para que eles possam fazer 24 ou 72, para nós aumentar, então, mais uma dupla de abordagem de rua. Uma experiência que nós tivemos também, eu estava, porque quando a gente faz abordagem de rua, eu faço questão de muitas vezes estar com a equipe, para nós poder falar com propriedade, apenas por referência, ali em frente ao supermercado Angeloni, na Centenário, nós abordamos um rapaz que estava ali, foi eu e uma assistente social, e nós conversando com ele, na hora que nós ia chegando, ele ia recebendo R$10, chamamos ele de cantinho, começamos a conversar, criar um vínculo com ele. Ele falou que estava em situação de rua, que ele era vendedor, mas ele tinha percebido que vender era pior que segurar o cartaz, que com o cartaz ele recebia mais dinheiro que vendendo. E ele não tinha o cartaz de venezuelano, ele falava que tinha fome e que estava pedindo dinheiro. Conversando um pouco mais com ele, mas quanto é que você está tirando por mês? Ele puxou um comprovante de depósito que ele tinha feito para uma pessoa, que não disse quem era, de R$400 naquele dia. Num bolso, mais umas notas de 10 e nos outros mais notas de 2. Ele disse que ele tira em média R$400 por dia. Por isso, da campanha Não Dou Esmola. Porque qual é o fim que ele faz com o dinheiro? Isso o coronel falou. Pode ser para fins lícitos ou ilícitos. Mas essa pessoa, como que ela vai sair do semáforo? Ela vai continuar pedindo, porque é mais rentável que trabalhar. A gente não ganha, às vezes, R$400 por dia. A questão dos venezuelanos com famílias nas sinaleiras, muito raro esses venezuelanos estão em situação de rua. Ou eles estão em hotel, ou eles estão em casas alugadas. E o que a gente faz com essas famílias, principalmente para comover a população com o filho no colo? Conselho tutelar na hora. Já aconteceu, a gente chama o conselho tutelar, vem com a polícia, leva os pais para a delegacia, faz um registro de boletim de ocorrência para eles perderem a guarda da criança. Essa semana, 2 venezuelanas estavam aqui na sinaleira em Criciúma, menores de idade, foram encaminhadas para casa-abrigo. Porque a gente sabe que adolescente, ninguém pode estar na sinaleira. Não é crime, mas a gente quer dar um encaminhamento para aquela pessoa. Se for adolescente, o conselho vai e encaminha para o abrigo. E se for a família, a gente encaminha ela. Por exemplo, a casa de passagem tem o quarto para a família. Tem um quarto que é exclusivo para a família. Então, se precisar, numa família estar em situação de rua em Criciúma, tanto tem o quarto das mulheres, tem o quarto dos homens e tem o quarto da família. A questão daí do consultório de rua, daí a Leila pode trazer mais explanação. Então, a equipe do consultório na rua é uma equipe de profissionais da saúde, com técnico de enfermagem, enfermeira, assistente social e psicólogo, e mais 2 educadores sociais que trabalham. Eles fazem a abordagem na rua mesmo, do nosso pessoal, da população em situação de rua, na casa de passagem, no centro pop, enfim. Qual é o procedimento? Eles fazem uma avaliação do quadro apresentado por essa pessoa e fazem os encaminhamentos, né? UPA, o Hospital São José, 24 horas da Próspera, se é curativo, eles mesmos fazem, porque tem o pessoal da enfermagem para fazer. A questão da vacinação também eles fazem, todas as campanhas eles vão para a casa de passagem, vão para o centro pop e fazem a vacinação dessa população. Assim foi com a vacina da gripe, com a Covid, né? Primeira dose, segunda dose foram feitas todas no centro pop. Só que é uma equipe para uma população do tamanho de Criciúma. Um veículo para uma única equipe. Então, muitas vezes, esse atendimento demora. Eu ligo as meninas, olha, eu estou aqui na UPA
com fulano de tal e a gente vai demorar aqui pelo menos mais 40 minutos. O meu usuário fica 40 minutos, 1 hora aguardando no Centro Pop para fazer esse atendimento. Muitas vezes a gente solicita abordagem social, dependendo da gravidade da situação, é óbvio, que levamos, daí nós mesmos levamos para 24 horas da Boa Vista, que é mais próximo de nós ali, que nós estamos no Pinheirinho, para fazer o atendimento. É uma equipe muito boa, é um trabalho muito bom, faz uma diferença no nosso trabalho com a população em situação de rua, porém eu tenho que admitir, uma única equipe hoje para Criciúma, infelizmente é pequena, não é satisfatório. Até porque eles também param às 5 horas da tarde, né, que é o horário da Secretaria de Saúde. Então, isso tudo precisa de um repensar, né, conversar e ver o que pode ser feito para melhorar o que já está bom. A gente precisa melhorar esse atendimento. E a gente tem muitos, não tem um dia que não chega um quebrado, machucado no POP, porque é assim que segue. Ou é uma perna que virou, ou é um corte, ou eles se brigaram e estão machucados. Então, a gente, todos os dias, o consultório na rua está no Centro Pop, 1, 2, 3 vezes por dia, às vezes, porque eles saem e chega um, né? Vai, chega outro. E, assim, a questão da internação, como o Bruno disse também, a gente precisa dos testes de Covid para essas internações. Então, também o consultório na rua, a enfermeira pode fazer o teste, faz o teste, o que já adianta muito trabalho para poder fazer o encaminhamento a essa população. Nós ainda temos 2 minutos. Toninho queria se manifestar. Você ainda tem 1 minuto e meio. Pode ceder para as considerações finais. Tá, então. Tá. Tempo do vereador Júlio, então. Com a palavra, vereador Toninho. Então, mais o tempo da vereadora Roseli de Luca. Obrigado. Boa noite, Coronel Mário, Leila, da Secretaria, secretário Bruno, presidente, todos os vereadores e vereadoras que fazem presente. Vou tentar ser breve aqui. Secretário Bruno, quando o senhor fala Secretaria Social, ela é esquecida. Uma secretaria tão importante, qual vocês vêm fazendo um belo trabalho, né, a Leila e todos os seus companheiros de trabalho, profissionais que lá na frente que a gente veja no dia a dia. Eu moro no bairro São Francisco, frequento muito a região dos Trilhos, enfim, vou na pauta do Coronel. Mas eu vou dizer uma coisa, nós estamos enxugando gelo. Tá? Enquanto nós tivermos o Centro Pop, tá? E vários outros órgãos alimentando, infelizmente, né, pessoas que saem dali, se alimentam e depois vão pedir esmola e vão para o trilho, nós estamos enxugando gelo. Por que não? E olha, nós temos uma clínica compulsória lá fora, correto? A qual, muitas das vezes, nós não conseguimos internar pessoas que muito precisam. Uma mãe me procurou esse final de semana, que o filho agredindo a família e tudo, e tentou matar o pai e a mãe, e não consegue internar ele aqui. Então, por que não o governo, senhor Antônio, o senhor que é líder de governo, procurar o nosso prefeito, né, juntamente com a secretaria, ajudar de alguma forma, e abrir uma clínica aqui. Nós temos vários setores da prefeitura aqui parados hoje aí. Nós temos lá em cima, no Morro do Céu, um baita de um espaço onde nós podemos comportar essas pessoas, e eu acredito que a melhor forma hoje é botar numa clínica compulsória, porque se nós alimentar eles e deixar eles sair para a rua, nós vamos enxugar gelo. Nós vamos enxugar gelo. O senhor vai vir aqui, coronel, mais e mais vezes. Mais e mais vezes. Polícia Militar vem fazendo belo trabalho, secretaria vem fazendo belo trabalho, secretário Bruno. Só que nós vamos enxugar gelo. Então, né, quero aqui já também parabenizar lá a nossa assistente social lá do Presídio Santa Augusta, Dona Mari, juntamente com a psicóloga Ana Paula e Dona Bianca, juntamente com sua equipe de trabalho, porque essa semana, e o Sargento Machado, porque eu tive essa semana no Centro Pop, para internar um menino, o qual foi levado lá para o Orelha. Só enquanto esse menino esperava, através da Dona Mari e do Sargento Machado, esperava o internamento, o carro abordagem de rua estava indo lá na Praia da Estrada levando uma feminina. E olha o desencontro. Olha o desencontro. Obrigado. Vocês ainda têm 7 minutos para suas considerações finais. Opa. Vai falar? Então o vereador Jair vai falar e o vereador Paulo está cedendo o seu tempo. Senhor presidente,
membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, nossos convidados, comandante, secretário, assistente social, shalom a todos. O que o vereador Toninho da Figueira falou é uma grande verdade, né? É uma verdade mesmo, e eu estou falando na figura de pastor, né? E não é fácil isso, viu? Mas pela experiência, né? De ter um centro de recuperação, já passou ali cerca de 600 pessoas recuperando as drogas, não adianta, eles saem de lá, boa parte se recupera, graças a Deus, mas boa parte volta para o mundo das drogas, né? E é triste ver essa situação, mas no início aqui, secretário, foi até aprovado um requerimento que fiz aqui, e juntamente com o prefeito, Clésio, sobre a internação compulsória, que eu acredito ser compulsória, não é voluntária, é compulsória, é obrigado. Involuntária. Né? Involuntária. Então, eu acredito, já tem 18, né, que foram, né? Eu acho que se chegar a 50, isso, de certa maneira, intimida os demais também, porque o que se faz é justamente, enquanto eles tiverem o alimento, o café, né, um cafezinho gostoso que é servido no Centro Pop, as refeições ali na República, eles não vão largar isso de maneira alguma, né? Eles vão se manter, isso virou uma cultura, né? Se tornou um hábito na vida dessas pessoas. E eu acredito que a maneira correta é essa internação compulsória, involuntária, que pelo menos vai deixar que a nossa polícia aqui possa trabalhar em áreas tão importantes do nosso município. Essas pessoas geralmente fazem pequenos furtos, né? Recentemente agora, onde eu moro aqui, na área central, levaram toda a cerca, levaram tudo mesmo, né? Então, e a polícia esteve ali, enfim, mas não adianta, é enxugar gelo, né? Ou muitas vezes levam para a delegacia, o delegado vai fazer o quê? Prende hoje, amanhã está solto, né? Então, acho que o que o vereador Toninho colocou aqui é verdadeiro, nós estamos enxugando gelo. O correto seria fazer essas internações involuntárias, compulsórias, pelo menos você tira e dá oportunidade para eles, não é uma punição, é um trabalho, elas estão indo para um centro de reabilitação, onde tem todos os profissionais que cuidam dessas pessoas, é uma forma de salvar também essas pessoas, era isso. Temos ainda o vereador Paulo, com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, em especial a Leila, assistente social, o Bruno, secretário de Ação Social, Coronel Mário, os que também estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu gostaria de fazer uma nova avaliação, porque quando a assistente social, a Leila, ela fala que esses dias tinha um senhor que gostaria de trabalhar na nossa cidade, veio para trabalhar na nossa cidade, e não tendo pouso na República, foi ajudado com uma passagem para ele seguir para outro município. Gostaria de saber, Leila, se o senhor, a vontade dele era seguir para outro município, ou ele gostaria de trabalhar aqui, enquanto o nosso secretário Bruno diz, se nós encontrar uma família lá na Sinaleira, nós temos a casa de passagem, que é a República, para eles dormirem à noite. Se não tem para o senhor, pode faltar também para a família. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão com boa vontade, estão se quebrando, mas as coisas não estão... eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês. Dizer que o sargento Machado, que faz um bom trabalho ali no bairro Pinheirinho, ele me falou que tem 65 moradores de rua cadastrados, ele tem o nome de todos os moradores de rua, e tinha sido encaminhado 10 moradores de rua já para ser internado. Vocês façam a conta, vereadores, só num bairro. Então, que Deus abençoe vocês, porque não está fácil. Se não aumentar o número de internação involuntária,
porque isso ajuda. Nós temos pais e mães morrendo nas suas casas com esses jovens usando droga, e isso que às vezes não está na mão de vocês, mas tenho certeza, Bruno, que tu tem cadastros e cadastros na secretaria lá, e as mães esperando a internação involuntária, porque eles não querem se internar. E pedimos a Deus que o prefeito toque no coração do prefeito e ele amplie de 18 para 50, para 100, porque o maior investimento é na recuperação desses jovens. Obrigado, senhor presidente. Então, nesse momento, nós ainda temos 5 minutos para que nossos convidados possam fazer suas considerações finais. Vou dar só uma introdução aqui na resposta, depois a Leila ela finaliza. Em relação ali à sugestão do vereador Toninho sobre uma clínica terapêutica municipal, levaremos para o poder público. É uma política da Secretaria de Saúde. Todas essas internações, elas são encaminhadas pela Secretaria de Saúde, passa pela avaliação da assistência social, que são moradores em situação de rua, que são conhecidos já da nossa equipe. Então, a gente faz um relatório e encaminha para a saúde. Quem faz o encaminhamento para a clínica é a Secretaria de Saúde. Então, se tiver que criar esse serviço aqui em Criciúma, seria pela Secretaria de Saúde. Mas é uma situação, uma demanda que é nossa também, enquanto nós estamos aqui, é uma preocupação nossa também, vereador. Situação da República, Paulo. Em relação, se a gente encontra uma família, a gente encaminha para uma família. Eu volto a dizer, a gente não está no céu aqui em Criciúma. Mas, em comparação aos outros municípios, ainda a gente está numa situação controlada. Como a Leila falou, que em mês a gente tem até 70 migrantes, pessoas que vêm de outros, não imigrantes de outros países, migrantes que estão rodando. Criciúma, geograficamente, está entre duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis. Então, principalmente agora nesse período final do ano, eles saem de Porto Alegre e vão e param aqui em Criciúma, porque eles se conversam, que sabe que aqui é hospitaleiro, que aqui a cidade é boa. Então, a gente realmente tem de café, o Centro Próprio de Atendimento, que a Leila vai trazer, que é uma política que tem que ter, que é uma política pública que está no SUS. Enfim, a gente sempre está no limite da República. A gente procura atender a todos. A gente sabe que, conforme o senhor falou, que tem famílias que entram em contato conosco também, vão todos os dias, ligam para o POP, que aquela pessoa, o filho, a filha, está sofrendo com as drogas, a gente sofre igual. A gente sofre igual. E por isso que quando a gente foi criar essa internação involuntária, muitos foram contra. Mas o que eu conversava com a nossa equipe era a seguinte forma: se uma mãe, vir reclamar para nós tirar o filho da clínica, a gente para com o projeto. Todas vêm agradecer, porque elas estão sofrendo em casa. O sofrimento delas, eu não posso dizer que eu sei qual é, porque só elas estão sofrendo, mas a gente imagina. Então é uma luta que a Casa de Passagem não consegue comportar todos os dias a demanda. A gente tem parcerias com outros locais, como aqui em Criciúma, muitos deles são dependentes químicos. Se chegar numa situação dessa, que a República está cheia, a gente encaminha para uma comunidade terapêutica. Para ficar na rua, ele fica se ele quiser. Se ele quiser se aceitar o encaminhamento, eles têm onde ficar. Então é um trabalho diário, de rotina, a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver, mas se nós diminuir, mitigar, eu acredito que já é um caminho, né? Com relação às situações que nós também usamos a frase enxugar gelo na assistência, a gente muitas vezes fala isso, a gente está enxugando gelo, né? Porque parece que a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, e a gente brinca também que a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque é muito complicado. Trabalhar com essa população é muito complicado. Essa população ela já vem de uma situação de diversos tipos de violência, seja em casa, seja propriamente na rua, a questão da drogadição. Então, não são indivíduos que escolheram estar em situação de rua. São indivíduos que foram levados para a rua por outras situações a qual, às vezes, nós não conhecemos. Então, eu entendo que, com o SUAS e a Política Nacional da População em Situação de Rua, nosso município ele é de gerência plena, que é o que nós chamamos, nós, assistentes sociais. Todos os serviços previstos no SUAS, o município precisa ter. E, uma vez abertos os serviços, eles não podem ser fechados, eles são contínuos. Então, o Centro POP é um deles, que faz parte da média complexidade, assim como o CREAS. E o nosso serviço ele é um serviço de apoio à população em situação de rua. Alimentação, higiene, encaminhamento para o mercado de trabalho quando se faz preciso e quando eles aceitam,
a documentação e a questão de saúde. Então, assim, é um trabalho árduo, do qual hoje nós estamos com uma equipe reduzida. Eu sou assistente social, a minha colega Renata é psicóloga e coordenadora, e nós temos mais um educador social. Essa é a equipe que atende 45 pessoas de manhã e 35 pessoas à tarde. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho estruturado, porque o Bruno dá essa estrutura e a gente consegue... Só um minuto, vou colocar meu tempo também à disposição para que vocês possam complementar as considerações. Ok. Então, e a gente sabe que é muito difícil. A gente sabe, eu, enquanto munícipe, também me coloco na situação dessa população estar pedindo na porta da minha casa ou está na porta dos meus vizinhos, a gente entende. Só que, assim, eu acredito que a gente já avançou muito no município de Criciúma. Desde 1996 se vem trabalhando com população de rua nessa cidade, quando a gente nem existia SUAS, nem existia nada. Então, eu vejo que nós temos muito ganhos. Nós já tivemos muitas vitórias, tivemos algumas derrotas, que é inevitável, porém essa questão da internação involuntária, eu fui uma técnica que não concordei no primeiro momento, e o Bruno sabe disso, porque eu achei que seria muito violento, não no sentido de truculência, mas de tirar essa pessoa. Me enganei mesmo, porque quando eu vi os resultados, que é a primeira visita que foi feita, eles fizeram foto, fizeram questão de mandar as fotos para nós, para saber como eles estavam. E ontem eu recebi a visita de 2 que tiveram alta, numa situação de que eu volto de licença médica e dou de cara com eles lá me esperando para dizer, olha, dona Leila, estou bem. Um estava com o pai, o outro estava com a mãe. Então, ver a felicidade do pai desse menino e da mãe desse outro menino, que a gente chama de menino, né, é muito satisfatório. A gente pode perder todas as batalhas, mas nós ganhamos essas 2. Então, para nós, isso é muito importante. Eu acredito que essa questão da clínica em Criciúma é uma questão que precisa ser levada, ser tratada com muito cuidado, porque, às vezes, vale a pena realmente terceirizar as vagas, que sai até, às vezes, um pouco mais barato para o município do que manter toda uma equipe. Mas isso é uma situação e proposta que precisa ser muito bem conversada, e vocês são os legisladores, né, para poder nos ajudar. Mas eu acredito nisso, e se eu não acreditasse no trabalho que eu executo, e que essa população, seja pelo menor índice possível, tiver algum crescimento, ou a gente conseguir que eles saiam dessa situação, que seja de 10%. Para mim, valeu apenas 4 anos de faculdade, mais todas as especializações e tudo mais que vem pela frente. Tá certo? Olha, eu agradeço de coração o convite de vocês. Estamos à disposição no Centro Pop, na Rua Martinho Lutero, é a rua do Ministério Público atrás do Fórum, das 8 às 5 da tarde. Estejam à disposição, sintam-se todos convidados para conhecer o nosso trabalho, para ir lá tomar um café com a gente, que o café é bom. Aí, assim, vocês vão ter uma noção do que é esse atendimento a essa população. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Eu vou colocar também a vereadora Giovana Benedetta cedendo seu tempo para que o tenente-coronel possa fazer suas colocações. Tá certo. De forma bem sucinta, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores. E o mais importante, o que eu tiro de reflexão e provoco essa reflexão, é que muito do que falamos aqui, isso não é, sendo muito franco, isso não é função de polícia militar. Mas, complementando, isso é de segurança pública. Essa atividade é de assistência social, que é muito bem gerenciada pelo município. Isso é assistência social, isso não é polícia militar. Nós apoiamos e estaremos sempre apoiando, Bruno, porque isso é segurança pública. Desde o dia que eu assumi o comando desse batalhão, e eu já falei aqui para os nobres parlamentares, que segurança pública é um processo muito complexo, ele é muito extenso. É uma visão muito diminuta, muito reduzida, pensarmos que segurança pública pode se restringir à polícia, mais ainda se restringir à polícia militar. Segurança pública vai começar lá na saúde, lá na educação, lá na infraestrutura, passa pela assistência social. Quando eu falo de moradores de rua que estão em uma situação de drogadição, que não conseguem ter autonomia de vontade do que estão fazendo e acabam incorrendo na prática delitiva, então isso é segurança pública. Novamente, destaco que isso não é problema
dizer que não é problema meu, eu não gosto muito dessa fala, mas não é problema direto de polícia militar, mas é problema de segurança pública. E quando é problema de segurança pública, prezados membros do Poder Legislativo, isso é problema de Estado, de todos, de Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de todo o Estado. Até porque nós, todos nós, enquanto agentes públicos, temos esse mistério de prestar, de dar condição para o nosso cidadão. Então, não tenho dúvida de que essa iniciativa como essa é bastante válida. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, vereador Manuel Roseng, que convocou essa tribuna livre, muito obrigado. E muito obrigado a cada um dos senhores aqui que despenderam o seu tempo para que nós podemos discutir sobre esse tema tão importante que é a segurança pública. Secretário, uma boa noite a cada um dos senhores. Então, dizer que essa casa sempre estará à disposição. Parabéns, Manuel. O assunto foi bem debatido, os vereadores participando. Obrigado, Tenente Coronel Mário. Obrigado, secretário Bruno. Obrigado à técnica Leila. E nós vamos suspender os trabalhos para nos despedir dos nossos convidados. Gostaria de convidar os vereadores para que nós fizéssemos um registro aqui na frente. Os trabalhos estão suspensos. Uma palavra, questão de ordem, vereador Obadias Benones. Fui eu? Estou quebrando tudo aqui, senhor presidente. É a nossa casa está desmontando aqui, senhor presidente. Senhor presidente, minha questão de ordem é para que seja retirado do grande expediente o requerimento de pauta, o requerimento de minha autoria, o 195/2023. Será atendido de plano, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Eu peço que seja incluso no requerimento 196, segundo a assessoria da casa, deu um problema no sistema e não entrou o nome da rua. Então, eu peço que seja incluso no requerimento 196 de minha autoria também, 2023, Rua José Salvador, bairro Quarta Linha. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina e gostaria de registrar também no domingo o vereador de aniversário, vereador Juarez, parabéns, em nome de toda a casa. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Passou o seu tempo para o vereador Nicola. Com a palavra, o vereador Manuel Roseng, ausente. Opa, está lá. Presente, então. Com a palavra, o vereador Manuel Roseng. Está escondidinho lá atrás. Só fez as honras. Sobrou tempo. Presidente, demais membros da mesa, colegas, vereadores. Na verdade, eu realmente fiz questão de usar a tribuna hoje por dois motivos. Primeiro, que eu quero chamar a atenção para a falta de fiscalização nos de ônibus. Usuários de drogas, pessoas em situação de rua, enfim, estão acessando o terminal e tendo passe livre nos amarelinhos, para baixo para cima. E o pior, os passageiros estão bastante assim, inseguros, se sentindo inseguros, né? E incomodados, porque vem depredação dos ônibus, aqueles ônibus novos já estão sendo depredados, e a insegurança que geram. E a pergunta que eu faço é de quem é a responsabilidade pelo controle de acesso das pessoas às plataformas de embarque? Me parece que tinha ali um controle, né?
Bom, essa semana nós estamos na Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Por isso eu trago aqui alguns importantes fatores de risco. Afinal, tratar da causa, o resultado é melhor do que tratar da consequência. O álcool muda significativamente os níveis de hormônios reprodutivos e diminui a qualidade e quantidade de tamanhos e formatos defeituosos. Veronese e Ribeiro, 2014. São estudos, tá, gente? O consumo de álcool é uma das causas mais conhecidas do retardo mental, caracterizada pelo atraso no desenvolvimento e restrição de crescimento. Maia e outros, 2015. A maconha pode levar ao retardo do sistema nervoso fetal e distúrbios neurocomportamentais, alterar a atividade cerebral do feto. Maia e outros, 2015. O consumo de drogas por parte dos genitores compromete o crescimento e o desenvolvimento da criança, podendo causar sérios problemas de saúde mental e comportamentais. Campelo e outros, 2018. O uso nocivo de álcool pode acarretar sérios problemas neurológicos ao feto. Campelo e outros, também no mesmo estudo, 2018. Pesquisas recentes identificaram alterações no neurodesenvolvimento dos sujeitos com autismo. Negrete, 2018. Tanto o álcool quanto as outras drogas trazem com seu consumo alterações na parte cerebral neurológica do feto. Nos sujeitos com autismo também foram identificadas significativas alterações cerebrais. Fumar durante a gravidez está ligada ao autismo. Portanto, vamos pensar em políticas públicas que, além do diagnóstico precoce e das políticas de atenção ao autista, também contemple os pais, que são os que geram esses filhos com autismo. Com a palavra, o vereador Valmir D'Augustin. Declina. Com a palavra, o vereador Nicola Martins, que dispõe do tempo do vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Público que nos assiste pelas redes sociais, aqui nas galerias, enfim, público que está nos acompanhando. São 2 tempos, Gabriel, só para te lembrar, então são 7 minutos. Hoje, presidente, nós tivemos a nossa reunião da Comissão Temporária Especial da Casan, das águas, e tivemos uma situação. Nas primeiras 2 reuniões, nós tivemos a presença da Casan, da Cisan e da Prefeitura, fizemos vários pedidos. Hoje, logo no início da comissão, a gente apresentou um documento que foi encaminhado pela Casan a essa casa, em que disse que não poderia encaminhar dados analíticos, ou os dados abertos das informações do balanço, pedido pelo relator vereador Kaminski. Sendo que apresentamos aqui um vídeo de que o diretor de operações da Casan, a nível estadual, estava aqui, e quando nós pedimos a ele, ele disse que cederia essas informações. Além disso, outras situações de dificuldades que estamos tendo em conseguir informações, e isso ensejou hoje em nós conversarmos dentro da comissão sobre mudar seu status, ou mudar a forma de trabalhar, né? E estamos realmente bastante preocupados com a nossa comissão, mas principalmente preocupados com o serviço de água e esgoto no município de Criciúma. Porque ontem, a prestação de serviço, porque ontem o Michel ficou sem água. Os restaurantes que tinham água na caixa d'água utilizaram durante o dia e à noite nem abriram. Teve um restaurante que nem abriu à noite. Hoje, o bairro Laranjinha, está aqui, um morador que acabou de me mandar uma mensagem no Instagram. Por quê? Porque nós acabamos nos tornando referência para esses moradores que precisam, vereador Obadias, de orientação, de apoio, de suporte. Eles estão procurando isso em nós. E nós temos que dar resposta. Mas nós só conseguimos dar resposta se nós tivermos informação, se nós tivermos dados,
se nós tivermos evidência, para poder apresentar à população resultado. Por isso, nós decidimos suspender a audiência pública que estava sendo encaminhada, suspender toda a programação que já havia sido aprovada para a realização de trabalhos da comissão. Toda a programação foi suspensa. Amanhã, 9 horas, vereador Jair terá uma reunião com o presidente da Casan, que já estava agendada, e ele vai fazer isso em nome da comissão, autorizado por mim, presidente, pelo vereador Camins, que vai tentar se fazer presente, mas de qualquer forma, o vereador Jair representará a casa e a comissão para tentar mudar esse relacionamento. Ou a gente vai ter informação para poder dar continuidade, ou a gente vai ter que mudar o status para poder ter informação. Então, essa foi a decisão tomada hoje pela comissão, pelos 8 vereadores que estavam presentes. Tivemos uma conversa de mais de 1 hora fora do ar, porque era importante nós estarmos fora do ar para conversar abertamente, e trouxemos essa situação. A decisão foi tomada de forma colegiada pelos 8 vereadores da comissão, de suspender tudo que estava sendo programado, aguardar essa reunião de amanhã, para ver se vamos ter apoio ou não, se vamos ter essas informações ou não, porque o documento que foi trazido a nós, na resposta da Casan, é assinado pelo presidente Laudelino, em que ele diz que, por conta da lei de acesso à informação, ele não pode nos encaminhar esses dados. Mas a CISAM, que é a agência reguladora, pode. Então, nós pedimos também à agência reguladora. Se amanhã mudar a posição da Casan, dizendo, não, agora eu posso passar, vai ficar estranho. Mas pelo menos vai ter informação. Mas se mantiver a posição de que não vai passar informação, aí na semana que vem, na nossa próxima reunião, terça-feira que vem às 15 horas, o vereador Camins, que vai sugerir alguns encaminhamentos, nós vamos poder sugerir alguns encaminhamentos, e um dos encaminhamentos pode ser a mudança de status da nossa comissão, que hoje é temporária e especial, que pode encerrar, e aí nós propormos outra comissão, mas enfim, tem várias possibilidades que podem ser, vários encaminhamentos que podem ser feitos a partir dessa reunião de amanhã, que o vereador Jair com certeza vai relatar a nós na terça-feira que vem, como foi essa conversa com o presidente Laudelino da Casan, porque Criciúma merece uma prestação de serviço de água e esgoto de qualidade. Todo santo dia nós estamos tendo problema na cidade de Criciúma. E nós puxamos esse assunto. Nós temos que dar a resposta. Mas nós não vamos assumir esse ônus. Não vamos. Nós vamos ir a fundo no assunto. Destacando que nós estamos tratando sobre prestação de serviço de água e esgoto, independente de quem seja o prestador. No momento, Criciúma é Casan. Pode continuar sendo Casan, mas nós estamos tratando de prestação de serviço de água e esgoto. Água e esgoto é igual ao juiz de futebol. Quanto menos você percebe a presença dele em campo, melhor. Quanto menos eu tiver que falar de Celeste e Casan, é melhor. Porque eu estou recebendo um bom serviço. Sendo assim, esses foram os encaminhamentos da tarde de hoje, da nossa comissão temporária especial, em que vamos ficar aguardando o posicionamento dessa reunião do vereador Jair com a presidência da Casan, e eu solicito uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. Solicito retirada de pauta do grande expediente de hoje do requerimento 194, que era o requerimento solicitando a audiência pública. Mesmo sendo de vários, não tem problema. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir permissão para me ausentar da sessão com base no artigo 99, parágrafo único do regimento interno. Entendido o plano, vereador. Obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Kaminsky, Nicolas. Solicito agora a secretária para que faça a leitura das matérias. 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 190/2023, autor Nicolas Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a resposta anexada ao requerimento número 43/2023 não guarda lógica com a questão abordada. Faz-se o requerimento questionando: existe a possibilidade de aplicar nova camada asfáltica nas ruas Celestinas Ili Bavares, Melvin Jones e Dr. José de Pata, todas do bairro Centro? Em caso afirmativo, qual a previsão para o início das obras? Em caso negativo, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 191/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Limpeza e manutenção com substituição de tampa do bueiro, localizado na rua Imigrante Benedete, ao lado da casa 650, bairro Pinheirinho. Requerimento 196/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe por parte do departamento responsável projeto de revitalização com pintura de sinalização, faixa de pedestre, ciclovia e instalação de placas de sinalização? Seria na rua José Salvador, quarta linha? Seria possível também enviar notificação aos moradores providenciarem a construção de calçada em frente às residências da referida via? Em caso de respostas positiva, a favor informar data prevista para o início dos trabalhos. Em caso de resposta negativa, a favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 197/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de Criciúma aderir ao programa do governo federal intitulado Viver em Casa? Tal programa tem como finalidade proteger a vida de crianças e adolescentes no contexto nacional, mediante a questão do aumento de letalidade desse público no Brasil. Foi desenvolvida uma metodologia que busca atender os seguintes objetivos: promover a garantia do direito à vida, reduzir a violência promovendo a cultura de paz, integrar a rede que compõe o sistema de garantia de direitos na mesma localidade, prevenir a evasão e o abandono escolar, fortalecer vínculos na família, na escola e na comunidade. Se a resposta for positiva, qual é o tempo estimado para que o mesmo seja colocado em prática? Em caso de resposta negativa, a favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 198/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente à Casan solicitando as seguintes informações. Está na programação da companhia a construção de rede de esgoto em toda a comunidade do bairro Vera Cruz, em Criciúma? Se a resposta for positiva, qual é o tempo estimado para o início dos trabalhos? Em caso de resposta negativa, a favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 99/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há previsão para ser colocado um caminhão-pipa nas ruas da Estrada do Bairro Linha Anta, rodovia José Guedim Neto. A poeira vem causando transtorno aos moradores. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 200/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se a empresa Gerestar já está recebendo subsídios acordados com a Prefeitura. Em caso negativo, quando vai ser feito o pagamento? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 192/2023, autor Nicola Martins. Estudo visando a construção de um trevo alemão no anel viário, bairro Buenos Aires. Requerimento 201/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina e ao delegado regional da Polícia Civil com os seguintes questionamentos. Ante o elevado número de edificações públicas e privadas pichadas no município de Criciúma, conforme imagens anexadas, quais medidas de prevenção e de repressão estão sendo realizadas, tendo em vista a tipificação criminal no artigo 65 da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atualizada pela Lei número 12.408, de 25 de maio de 2011. Quais as ações são realizadas para a reparação dos bens que foram pichados? O requerimento está em discussão. Com a palavra o proponente, presidente e vereador Salésio Lima. Senhor presidente, vereadores, membros da mesa, vereadora, cumprimentar o público aqui presente mais uma vez, o André, uma das pessoas que também me questionou sobre essa situação do qual eu estarei apresentando nessa noite na tribuna. Ano passado já trouxe para essa tribuna essa situação. Vou pedir que o pessoal da comunicação aí coloque as fotos. A minha assessoria percorreu toda a cidade e a nossa cidade tem uma preocupação muito grande com essa situação de pichações. São prédios públicos, são prédios privados, são lojas, são todos os cantos dessa cidade. Nós estamos vendo essa situação que nós vamos estar mostrando aí a partir de agora. O que a gente está pedindo nesse requerimento? Quais as soluções que estão sendo dadas ou quais as punições que estão sendo executadas, até porque nós temos a Lei 9.605, de 98, que a pena é detenção de 3 meses ou até 1 ano de reclusão. E nós hoje, na cidade, nós temos diversos equipamentos que podem ser utilizados para identificar essas pessoas que têm feito isso na nossa cidade. Olha a situação de determinadas ruas como está ficando. E se continuar, cada vez mais. Não temos mais limites e não tem algo que possa ser feito? Tem sim. Então, diante de tudo isso, as pichações é uma forma de vandalismo também. E nós não podemos admitir, quanto representantes dessa cidade. Já vimos muitas vezes as pichações, elas são feitas em todo tipo de espaço. E não tem perdão. Às vezes a pessoa construiu naquele determinado momento uma construção nova e a pessoa vai lá e faz. E muitas vezes até dão nomes que pode ser identificado. Então, qual é o pedido? A Polícia Militar. Nós temos uma Polícia Civil que hoje ela tem sim, um grau de científica que pode identificar essas pessoas e tirar de circulação, e é isso que tem que ser feito. Nós não podemos continuar com esse tipo de pichações na nossa cidade. Nós precisamos tomar uma providência. Então, essa falta de respeito, nós precisamos colocar um fim. Senão, daqui a pouco, vão pinchar carro, vão pinchar tudo que tem direito.
Mas não é assim. As pessoas de bem da cidade de Criciúma estão se levantando, sim, contra esse tipo de atitude. E não são muitos, são poucos, que precisam ser identificados. E nós aqui, então, enquanto representantes, pedimos uma providência, até porque estamos sendo cobrados e com razão. Nós somos os olhos da sociedade. Ano passado eu já fiz essa crítica nessa tribuna. E esse ano novamente. E cresce a cada dia. Como eu disse, não tem mais limites e não tem medo. As pessoas sobem no segundo andar para fazer uma pichação. É incrível o que está acontecendo. Então precisamos que as nossas forças possam identificar e punir, usar da lei, que é a nossa garantia. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Senhor presidente, parabéns pelo requerimento. No ano passado também acompanhei essa pauta, ano retrasado. E é uma pauta que a cidade está pedindo para a gente, a CDL pede para a gente. Eu imagino que as 2.000 câmeras que Vossa Excelência anunciou enquanto estava como prefeito vão ajudar muito nisso. Vão ajudar muito. Espero que ajude. E é fundamental que ajude. Que chegue logo. Então, vamos trabalhar, presidente, para que chegue logo. Nos ajude a chegar logo, por favor. Tenho certeza que vai ajudar essas câmeras. 2.000. O requerimento está sendo destinado à Polícia Militar e à Polícia Civil. O coronel Mário estava aqui agora. Eu tenho certeza que o delegado André Milanês, os dois vão responder de prontidão. Mas a resposta é óbvia. A PM e a Polícia Civil prendem. Justiça solta. Por quê? Porque é potencial pequeno. É igual aquele menino que foi preso 15 vezes, morreu eletrocutado, e o promotor Fernando Menezes sabiamente falou numa entrevista na rádio o seguinte: se ele tivesse sido preso, não tinha sido morto. Porque ele teria delinquido pela 16ª, e quem duvida que aconteceria a 17ª, a 18ª, a 19ª, a 50ª? Isso aconteceria. A mesma coisa a gente está tratando agora da pichação. Detenção de quanto, presidente? De 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano vira nada. Esquece. Não cumpre. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O problema não está na PM, não está na Polícia Civil. O problema está no cumprimento da lei. Concordo que o senhor vem em boa hora e vem na hora das 2.000 câmeras. E torcemos para que elas sejam, então, colocadas estrategicamente. Não sei se já tem lugar, presidente, para colocar as câmeras, mas essas fotos que o senhor trouxe, que a sua assessoria traz, mostram exatamente onde estão acontecendo as pichações. Então, que as câmeras sejam colocadas em locais estratégicos para impedir essas pichações. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 193/2023. Autor, Márcio Darós da Luz. Limpeza nas bocas de lobo, na rua Pinheirinho Machado, bairro São Luís. Indicação 194/2023. Autor, Márcio Darós da Luz. Reparo nas lajotas, na rua João Antônio Nazário, travessa com Pinheirinho Machado, bairro São Luís. Indicação 195/2023, autor Márcio Darós da Luz. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Júlio de Castilhos, travessa com Pinheirinho Machado, bairro São Luís. Requerimento 202/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de considerar a implantação de detectores de metais nas escolas públicas do município de Criciúma como medida para prevenir a entrada de armas ou objetos de metal que possam causar ferimentos. Caso a resposta seja positiva, qual o prazo para implantação? Caso seja
Seja possível, é necessário identificar os motivos que impeçam a adoção desta medida. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos assiste, presencial também, ao público que nos assiste através das redes sociais. Senhores vereadores, temos visto aí escolas sendo invadidas por menores, por adultos, trazendo transtorno, tirando a vida de muitas pessoas, muitas crianças. Agora há pouco, de uma professora com 70 anos de idade, tentando se doar. O sonho dela era lecionar, estar ao lado das crianças, ensinar. E aqui em Criciúma, eu sei que as escolas municipais, os CIs, têm um cuidado especial, os portões sempre fechados, e tentando dar o máximo de segurança. Mais importante também, vereadores, se nós tivermos nas escolas detector de metal, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho para a professora ou para alguém, um profissional, estar verificando isso, mas pode ter certeza que vai ajudar muito na segurança das nossas escolas. Garantindo o quê? Garantindo a vida das nossas crianças, dos profissionais, dos professores, diretoras, as pessoas que ali vivem. Eu gostaria de pedir para passar um vídeo que a gente encaminhou para passar aqui para os vereadores conhecer um pouco do sistema. Vamos para Chapecó? Porque por lá foram instaladas portas com detectores de metais em pelo menos 5 escolas da cidade. A ideia é garantir segurança dos alunos e dos professores. Aí você já vê as imagens de uma das unidades escolares onde o detector e a porta giratória já foram instalados. Vamos falar com o Felipe Bastos, que vai contar para a gente agora como vai ser o plano de implementação nas escolas da rede municipal. Diga lá, Bastos. E essas portas já foram instaladas em pelo menos 5 escolas municipais aqui de Chapecó. E a ideia é que elas também sejam colocadas em todas as instituições do município. A secretária está por aqui, secretária, falar para a gente um pouquinho também mais segurança, a gente pode dizer assim, nesse retorno aí das aulas que está previsto agora para o mês de fevereiro? Com certeza, né? A gente sabe que a segurança nas escolas sempre foi uma grande preocupação, não só nossa, do nosso prefeito Júnior Rodrigues, como também de todos os nossos pais, né? Principalmente as famílias, né? A gente sabe que o nosso bem mais precioso é os nossos filhos. E nós também temos essa intenção de realmente cada vez dar mais segurança para as crianças. Claro que é uma medida bastante séria, né? Tem as portas, tem muito... Mas, enfim, no mundo em que vivemos, infelizmente, às vezes a gente precisa de algumas atitudes que realmente tragam essa segurança, não só para os alunos, como para os funcionários da escola, né? Como também para os pais que vêm até a escola com seus filhos. Nesse primeiro momento, em 5 escolas já foram instaladas essas portas, mas a ideia da Secretaria de Educação é avaliar e daqui a pouco colocar também em mais escolas ou até em todas as escolas municipais? Com certeza, né? É o primeiro passo, essas 5 escolas. Então, claro, agora vai ter um período de adaptação no início, toda uma questão de logística, enfim. E a partir daí, se der certo, nós vamos implementar em todas as unidades escolares do município. Para finalizar, como que está esse preparo e esse retorno também das aulas, né? Mais aí 2 semanas para efetivamente voltar essas aulas, como que as escolas estão se preparando aqui também? Na verdade, todas elas, né, estão passando por limpeza, higienização. Pode cortar. Obrigado. Eu acredito que seria... é difícil, há gastos, mas vai ser muito importante para a segurança das nossas crianças. Então, por isso, peço aos vereadores a aprovação desse requerimento.
Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 203/2023, autora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Sessão especial em homenagens aos 50 anos de aniversário da EEB Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos. A sessão será realizada nas dependências da própria escola no dia 11 de maio de 2023, quinta-feira, às 19 horas. Requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, vereadora, vereadores, todos que nos acompanham. Então, esse ano, o colegião ele está completando 50 anos de vida. Então, quem tem mais de 50 anos, como eu, acompanhou a construção do colegião. Acompanhou quando começou a ser construído aquele enorme colégio Sebastião Toledo dos Santos, que ele era, assim, passou-se a chamar colegião de tão grande que ele ficou na nossa cidade. E nós acompanhamos o crescimento e todos esses 50 anos de vida do colegião. Então, é um marco para a nossa cidade. O colegião já passaram muitas pessoas, acredito que alguns que estão aqui foram alunos do colegião. Eu tive a honra de ser aluna do colegião e de ser diretora do colegião. Então, eu gostaria que os nobres colegas aprovassem esse requerimento para que no dia 11 de maio nós possamos comemorar esses 50 anos dessa escola, que é a história na nossa cidade. Aliás, todos os anos o colegião tem o hábito de, no dia do seu aniversário, ele fazer um bolo. Então, o aniversário do colegião ele é comemorado todos os anos com um bolo para os alunos e para as pessoas que visitam, porque sabe, ex-professores, ex-diretores, no dia do aniversário vão lá comer um bolo no colegião. E esse dia vai ser um dia mais que especial, onde o nosso colegião estará completando meia década de trabalhando, aliás, meio século, né, década, meio século, comemorando a educação, fazendo a diferença para todos nós de Criciúma. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 196/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti. Pavimentação asfáltica na rua vereadora Acácio Alfredo Velaim, no bairro Fábio Silva. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 019/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que disciplina o corte de árvores no município de Criciúma e revoga a Lei 8055/2021 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Paulo, só um pouquinho. Votou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 028/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria, altera e revoga os dispositivos que menciona, todos da Lei número 7.609, de 12 de dezembro de 2019, Código de Obras, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras e Fiscalização. A Comissão de Obras opinou pela aprovação.
Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 034/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 370 mil por conta da transposição de dotações e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação e Fiscalização. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar no PLC do Executivo /003/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de moratória por despacho da autoridade fiscal competente ao contribuinte que comprove ter recolhido o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre operação em que o tributo aplicável seria o imposto sobre serviço, ISS. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras e Fiscalização. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 10 de abril, do horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.